Bom dia a todos. Vem mais uma quarta-feira de manhã, bem-vindos à nossa sessão do Café com Sono. Dessa vez sozinha, a Ila tá num congresso, na realidade ela tá no Brain, e foi apresentar uma aula e foi fazer um lançamento do livro dela e da Renata, que é uma coisa muito boa. Esse ano a gente se dividiu, ela ficou num congresso, eu fiquei no outro. E o que eu vou trazer hoje, na ideia que a gente trouxe na sequência de lives, é de falar sobre fisiologia do sono e o que isso tem a ver com a nossa prática diária. O que existe de... Eu tenho na fisiologia do sono da criança e do adolescente, do lactente da criança e do adolescente, e o que isso tem relação com a prática clínica diária, né? O que a gente faz ou não no dia a dia da nossa clínica. E é exatamente o tema, na verdade não é exatamente, mas é o mais amplo do tema que eu tratei na semana passada, na aula do Congresso Paulista de Sono. Bom, então eu vou começar falando, por favor, quem estiver aqui, bom dia para todo mundo, quem estiver aqui, quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, aproveitar que tá mais fácil de responder, porque a pauta é um pouco mais livre e é uma pauta que eu vou sequenciar em idades. Vamos lá. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de fazer é dividir, né? O corpo do bebê é diferente do lactente. Então, o bebê recém-nascido tem uma fisiologia, o lactente tem outra, o pré-escolar outra, que já vai se aproximando do escolar e do adolescente. Aí o adolescente muda um pouquinho mais, quando a adolescência se instala mesmo, e quando está uma adolescência mais tardia, um pouquinho diferente. Então, daí a gente já começa a entender que são fisiologias diferentes e muito provavelmente, sim, vão ter reações diferentes e o corpo vai ter reação e relação diferente com as questões que pra gente no sono importa, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar, com essa divisão de idade, nós precisamos pensar no que é o normal. O que seria o normal para cada faixa etária com relação ao sono e à vigília. Vou puxar um pouquinho para frente e falar um pouquinho do adulto. O adulto, que é o nosso grande parâmetro. Em pediatria, em tudo que lida com a infância, a gente normalmente pega tudo que é do adulto e tenta adaptar para a infância. Isso é um acerto de alguma forma, porque a gente precisa ter uma métrica, precisa ter de onde partir. Mas é um erro de outra forma, porque muitas vezes a coisa é tão diferente, tão diferente, tão diferente, que a gente não consegue, a gente deixa de compreender as coisas da infância. Então vamos lá. Sabe os fatores homeostáticos, circadianos e comportamentais? Esses fatores, os 3 fatores que a gente costuma usar como guia, né, na nossa grande avaliação de sono, né, essa grande avaliação de sono que a gente faz utilizando fator homeostático, circadiano e comportamental, ela se baseia muito no que vale para o adulto. No adolescente também vale, quando a gente fala da tempestade perfeita, mas no bebê e na criança a gente tem que ter um certo cuidado. No pré-escolar vale um pouquinho mais, no bebê menos. Por exemplo, começando do bebê, aquele fator homeostático. O que é fator homeostático? Fator homeostático é o que a gente pode traduzir como cansaço. Então, nós cansamos ao cansar, fazer qualquer atividade, seja ela física, seja ela intelectual, ao longo do dia, a gente vai realizando essas atividades. Quando realiza essas atividades, a gente gasta energia. Energia no corpo, ela é traduzida como moléculas de ATP. Essas moléculas vão se quebrar, porque eu gastei energia, e vão acumular um peptídeo chamado adenosina. Essa adenosina em excesso no cérebro, ela vai causar pra gente o que a gente tem como sensação de cansaço. E a gente já falou em lives anteriores, como é que isso se traduz muitas vezes na sensação da pessoa. No homem, ela no geral causa sonolência excessiva, na mulher ela causa fadiga e na criança ela causa irritabilidade. O que eu quero dizer com isso? Se ao longo do dia eu estou acumulando cansaço, né? Qualquer gasto energético vai produzir adenosina e vai acumular essa adenosina e, consequentemente, a sensação de cansaço, que na criança é vista, é tida, ou pelo menos é traduzida muitas vezes como irritabilidade. Aqui a gente já tem um ponto diferente. Acumular cansaço no adulto é uma coisa, na criança é outra em termos de sensação.
Quando a gente está falando dos bebês, das crianças menores, e aí a gente não tem um super ponto de corte, aí eu vou fazer uma translação para o neurodesenvolvimento, para o desenvolvimento cerebral, que a gente vai traduzir muito como mielinização, que é o encapamento, entre aspas, do fio no nosso cérebro. Mais um parênteses aqui. O neurônio, ele tem um corpo celular, que é a célula do cérebro, ele tem um corpo celular, tem um compridinho que é o axônio, e que quando a criança nasce, esse compridinho é onde vai passar o impulso elétrico do sistema nervoso. É como se eu tivesse um fio desencapado, que ele vai se encapar com células de gordura, que são chamadas células de Schwann, e essas células que vão ser encapadas fazem parte do processo de mielinização. Então, a mielinização é uma das formas da gente traduzir o desenvolvimento do cérebro, tá? Fecha parênteses, vamos voltar agora pro nosso desenvolvimento e pro sistema homeostático, tá? Então, temos o gasto energético, acumulamos adenosina ali na fenda sináptica, né? No cérebro. Tá, tô cheio de adenosina. Só que na criança, que ainda é pequena, que ainda não é completamente mielinizada, e a mielinização, a gente tem vários pontos no cérebro para contar essa mielinização, uma delas é o corpo caloso, ela vai ficar relativamente completa por volta dos 2 anos de idade, 3 anos de idade, tá? Então, é um paralelo mais ou menos que a gente faz desse acúmulo do cansaço. O acúmulo do cansaço vai acontecer sempre. Desde que a gente nasce, a gente vai gastar energia, vai acumular adenosina, ok? Só que isso aqui vai ter um efeito no bebê pequeno diferente do efeito do escolar, da criança escolar. E que efeito é esse? Que diferença é essa? No bebê pequeno, o cansaço não vai ser um fator muito importante para levar ao sono. Vamos lembrar a gente quando tá cansado, não dorme uma noite, quem daqui é da área da saúde que já não deu plantão e não ficou super cansado por ter dado um plantão e no dia seguinte, ou no momento seguinte do plantão tá com aquele cansaço extremamente acumulado, deita e dorme fácil. Essa sensação na criança, ela não acontece. Quando a criança é menorzinha, menos ainda. Então, se eu for contar com o fator cansaço para fazer a criança dormir, eu tenho que entender muito que idade ela tem. Então, esse é o primeiro ponto. Fator homeostático, ele não conta tanto para o bebê pequeno, principalmente se eles não têm, aí o nosso segundo ponto, que é o circadiano muito robusto. Não adianta, portanto, poupar soneca para a gente conseguir fazer um sono mais estável. Poupar soneca, no geral, não é uma boa estratégia. Tá? Então, essa é a primeira tradução da fisiologia para a prática clínica, tá? Quanto menor a criança, pior é a gente poupar a soneca. A soneca é muito importante. Por quê? Porque ela vai dar, é como se ela aliviasse aquela pressão do cansaço, em linhas gerais. Mas, na realidade, ela traduz um sistema nervoso que ainda não está maduro o suficiente para suportar um tempo longo de vigília. Então, se eu não tenho um sistema nervoso com aquele grau de maturidade, eu não vou conseguir colocar, por exemplo, um acúmulo tão grande de adenosina e deixar aquilo ali seguro. Por outro lado, só para reforçar isso, a gente tem um sistema de memória e informação. Então, memória, a gente tem memória declarativa, memória para fatos, e a gente tem memória não declarativa, que é a memória emocional e memória relacionada a procedimentos. A memória declarativa, ela tem muita relação com sono não REM, e a memória não declarativa e procedural, ela tem relação com sono REM. Se eu, bom dia Renato, se eu tenho um sistema nervoso ainda nesse grau de maturação, que ainda depende, primeiro, de alívio para essa pressão homeostática nas sonecas e alívio para memória adquirida também nessa pressão, por que eu vou poupar soneca? Por que a gente vai tirar aquela oportunidade da criança que ela está precisando? Então, muitas vezes a gente faz isso, ou pelo menos eu vejo fazer, eu recebo bastante paciente com situações semelhantes, em que a pessoa fala assim, não, eu vou tirar soneca para melhorar o sono da noite. É muito antecipar a criança, é como tentar fazer a criança ler sem ela ter aprendido as letras primeiro, em termos de desenvolvimento neurológico. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, fator homeostático, conta de uma forma para a criança menor, então aí a gente vai falar de lactente pré-escolar, diferente da criança escolar.
A criança escolar tem sim a capacidade de suportar um tempo total de sono mais longo na noite. Então, se ela tem essa capacidade, a gente pode fazer uso dessa capacidade. Translacionando para a clínica agora, tirar soneca da criança pequena não é uma boa ideia como estratégia comportamental, ou seja, restrição de tempo de cama para o pequenininho não é uma boa estratégia. Mas restrição de tempo de cama para o maior, aí a gente vai falar do adolescente, eu vou deixar esse gap no meio da criança escolar, né? Eu vou falar um pouquinho mais do adolescente, talvez aqui seja. Só que a gente sempre tem que lembrar que restrição de tempo de cama são estratégias curtas, de pouco tempo que a gente usa. E aqui eu tô falando sobre o lado, esse uso comportamental, mas eu tô falando sobre o lado da fisiologia neurológica, tá? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que, como a gente estava falando de memória, se a gente vai fazer isso, a gente tem que sempre entender o prejuízo da ação que nós vamos executar em cada uma das crianças que a gente vai propor. Se, por exemplo, eu for fazer ou uma restrição do tempo de cama, uma readequação de horários, eu preciso entender o que eu vou ter de prejuízos com isso. E aí eu vou voltar para a história da memória. Falar de existem alguns estudos, e aí a gente tenta usar, nesses estudos, são tentados usar memórias para fatos, memórias para procedimentos, memórias afetivas, emocionais e memórias relacionadas a odor, né? Então, um experimento muito interessante foi um experimento que ensina algo para a criança dorme e depois dorme uma soneca e a gente evoca aquilo ali. A gente pergunta, por exemplo, eu ensino, olha, isso daqui é uma caneta branca. Isso é uma caneta branca. E repete de várias formas, você fala, isso é uma caneta branca. A criança dorme e depois ela entrega o que é isso. E ela não sabia que isso era uma caneta branca. Claro, não é simples dessa forma, é um pouco mais elaborado e é algo que ela não conhecia antes, né? Como se ela não conhecesse uma caneta branca. O mesmo foi feito com crianças que não dormiam, que não tinham essa soneca. E depois foi feito um crossover, né? Então aquela que foi submetida a um aprendizado com soneca foi submetida a um aprendizado sem soneca. E a evidência no final, em linhas muito gerais desse estudo, de outros estudos semelhantes, foi de que a criança que dorme retém. A criança que não dorme não retém. Memória, essa daqui é a memória de fato, é memória factual, tá? E memória factual é sono não REM. E sono não REM é o sono que a criança tem na soneca, né? A gente não espera que criança vai ter um sono REM na soneca na grande maioria das vezes. Pode ser que tenha, pode, mas a gente não espera que tenha. E é daí que saem os estudos mostrando a memória e assim, o impacto dessa soneca. O que eu quero dizer é que significa que não dar a soneca é não permitir que esse aprendizado se consolide, aprendizado factual. Bom, esse é o primeiro, esse é um ponto da ação da soneca. Existem as sonecas que você pode acabar tendo sono REM também, vai depender muito do tempo de sono, do tempo do ciclo de cada criança, que isso vai progredindo. Quando é recém-nascido, os ciclos vão de 40 a 50 minutos. Quando a criança vai crescendo, esses ciclos vão ficando mais longos e esse tamanho do ciclo que a gente vai tendo vai se aproximando do tamanho do adulto, que vai chegar a cerca de 70 a 120 minutos. Cada ciclo a gente determina, em medicina do sono, um sono não REM para até um sono REM. Então, se eu tenho ciclos muito curtinhos no bebê, de 40 minutos, que, como vocês viram, vão aumentando, eu posso ter uma soneca curta e ali nessa soneca já ter sono REM. Segundo ponto é que para o recém-nascido, a soneca começa com sono REM. Terceiro ponto, a gente começa no recém-nascido com cerca de 50% do sono em sono REM. Então, a gente tem 3 pontos que mostram pra gente, no bebê menor, eu tenho uma chance muito grande de ter sono REM na soneca. E aí, o sono REM é relacionado com outro tipo de memória. A memória do sono REM é aquela memória que a gente falou, procedural, a memória emocional. E aí, os estudos mostram tanto essas questões de procedimento e de emoções, quanto questões com outras memórias que podem ser colocadas ali, como, por exemplo, reforçadores de memória, reforçadores como olfato. O olfato é muito testado como reforçador de memória no sono. Isso é só um parênteses de curiosidade. O que eu quero dizer é que
é importante que tenha soneca. É muito ruim a gente usar a estratégia de retirar a soneca como uma estratégia de tratamento comportamental para ajustar o sono noturno. Um outro ponto, aí agora eu vou passar para uma faixa etária um pouquinho mais velha, que é dos escolares. Nos escolares, quando você começa a entender que a pressão homeostática, ou seja, o cansaço, ele faz muita diferença, a gente vai ter que olhar para trás e traduzir. Que diferença será essa que ele faz? Ele faz, e é a irritabilidade. Aqui é um ponto muito, muito, muito importante. A irritabilidade na criança maior, ela pode, por exemplo, dificultar o manejo comportamental da criança. Então, se a gente chega no final do dia, cortou aquela soneca daquela criança de 3 anos, que está ali na linha de corte, mais ou menos, né? Entre o desenvolvimento, que a gente falou da mielinização, entre o ponto do desenvolvimento e o ponto de que, puxa, eu talvez consiga suportar uma soneca, mas eu ainda não estou habituado, então tá naquele vai, não vai, e a gente resolve sistematizar e cortar a soneca. Se eu tenho questões comportamentais muito importantes, eu posso piorar essas questões tirando a soneca. Por quê? Porque eu vou piorar a sensação ruim que é ter sono. Ter sono é muito aversivo. Eu acho que quem já me ouviu falando, ouviu a Ila falando, a gente fala com muita frequência. O sono é aversivo, sentir sono é aversivo. É bom dormir, é bom descansar, mas o sentir sono é ruim. Quando a criança sente isso, ela fica irritada. E aí vamos lá, pegar uma insônia, tratar uma insônia comportamental caracterizada por recuso em ir para a cama, tá? Então, recuso em ir para a cama, que é a insônia do escolar, né? Então, é o subtipo da insônia do escolar. Então, essa insônia da criança do escolar é uma insônia que se relaciona muito à resistência em ir para a cama. Eu tenho muita resistência em ir para a cama. Eu vou lá e corto a soneca da tarde, com a sensação de, puxa vida, eu vou aumentar a pressão de sono, eu vou fazer aquela criança ter mais pressão e, entre aspas, a gente empiricamente acha que a gente vai aumentar a chance de sono. Só que vai chegar naquela hora, a criança que tem uma dificuldade comportamental, uma evitação em ir para a cama, eu vou aumentar o grau de irritabilidade. Então ela vai ficar mais irritada e o manejo comportamental dessa criança vai ser muito mais difícil. Então a gente vai somar duas questões importantes aqui. Eu vou somar o manejo que já era difícil, né? E a sensação na criança. E aí essa sensação muito difícil que a criança vai ter para iniciar o sono é uma sensação que dificilmente você vai conseguir manejar com comportamento. Então nesse ponto o comportamento vai ser muito prejudicado. E aí vai aumentar essa relação difícil que a família está tendo ali naquele momento com a criança, vai ganhar um ingrediente extra, uma cerejinha do bolo. Em crianças com alteração do neurodesenvolvimento, isso pode levar a efeitos paradoxais, inclusive de medicamento, tá? Inclusive se você, por exemplo, der alguma medicação com potência sedativa, porque a potência sedativa vai aumentar o quê? Essa sensação de cansaço, a sensação de empurrar o sono para frente. Então, essa sensação de empurrar o sono para frente, que você já está tendo, que é uma criança que está dormindo menos, nem sempre insônia dorme menos, mas vamos considerar que essa está dormindo menos. Você está reduzindo a soneca durante o dia, ou seja, você não teve a chance de tirar aquela pressão homeostática. Então, você aumenta a irritabilidade. E você ainda aumenta uma potência sedativa. Então, eu costumo dizer que ou você seda direito para sedar, e aí a dose tem que ser muito alta, ou você está fadado a uma super reação paradoxal. Então, um ponto muito importante da gente entender essa fisiologia do cansaço e como o cansaço é traduzido em cada faixa etária é muito importante. Então, a gente fazer alívio do cansaço é muito mais estratégico do que a gente aumentar a pressão de cansaço. Então, por isso, as sonecas, se elas ainda são necessárias, e aí outros casos, como casos de doenças específicas, como narcolepsias, hipersonias idiopáticas, se a gente não coloca a soneca no meio do caminho, a gente não consegue fazer o acúmulo, a gente piora os sintomas. Então, a gente precisa entender em que grau está a fisiologia, se existe em que grau está a fisiologia para a faixa etária, se existe outra patologia associada, porque é isso daqui que vai fazer diferença no nosso manejo. E traduzindo para a prática clínica, em realocar ou não realocar sonecas, suprimir ou não suprimir sonecas, tá? Em linhas gerais, a gente vai evitar a todo custo suprimir sonecas. Se a criança está
fazendo soneca ainda, é porque ela precisa, aquele cérebro precisa, seja para fator homeostático, seja para manutenção ou aquisição de memória, tá? Então, esse é um ponto da fisiologia muito, muito, muito importante de ser levado em consideração, tá? Então, esse é o ponto número 1 que eu queria falar, que eram os fatores homeostáticos, trazendo essa analogia do adulto. Agora, a gente vai passar para os circadianos nesses últimos minutinhos que a gente tem. Deixa eu ver se tem perguntas. Eu vi, Ivana. Ivana, me manda de novo, me manda hoje que eu te respondo. Muitas vezes eu recebo alguns directs e às vezes eles se perdem no caminho. Mas me manda, por favor, de novo que eu te respondo hoje, que aí eu já tô sabendo que você quer falar comigo. Renata, eu já falei. Oi, Alessia, tudo bem? Bom dia. É verdade, Alessia, o corpo pede a soneca, a gente só não pode dizer não. Se ele pede ainda, a gente precisa responder. Oi, Flávio. Bom, então vamos lá. Vamos passar agora para os fatores circadianos. Então, a gente falou bastante do homeostático, um pouquinho de desenvolvimento. Desculpa se foi muita informação condensada. Se vocês quiserem algum desses subtemas específicos, avisem que eu volto e aprofundo em cada um deles. Eu gosto muito desse tema de neurodesenvolvimento, sono e principalmente memória e cognição. Vamos lá, vamos falar agora dos circadianos. Os circadianos, eu acho que são mais fáceis de entender. Primeiro porque são muito falados, muita gente acaba falando de fatores circadianos, mas também por conta da melatonina. A gente sabe que, eu acho que vocês já sabem, mas se não, vou repetir aqui, melatonina é um hormônio produzido por uma glândula do nosso corpo chamada glândula pineal, e ele tem uma relação muito grande entre o claro e o escuro do ambiente, e essa glândula, ela tá atrás de um sistema, assim, ela é o ponto quase final, mas é um ponto importante de um sistema de temporização. Então, o nosso claro e escuro do ambiente, essa tradução, ela vai se dar por captação do feixe luminoso, por uma camada de célula da nossa retina chamada células ganglionares, que vão passar por um sistema nervoso pela via que a gente chama de via da melanopsina, pro trato retino hipotalâmico, vai chegar até o hipotálamo, uma área do cérebro que é um relé. Se a gente pensar em eletricidade, é um ponto onde ele conecta neurônios. Então, ele vai chegar ali, vai fazer um aviso de que tá luz é dia, vai descer, gânglio estrelado, subir, chegar na glândula pineal. E no pinealócito vai chegar ali e vai avisar se tem luz ou não tem luz. Se tem luz, bloqueia. Se não tem luz e for de noite, e aí esse é um detalhe evolucional muito importante, se for sem luz e de noite, ele libera a melatonina. Então, aí, essa via inteira, ela existe, mas ela só vai ganhar sua integridade e robustez por volta do 6º mês de vida do bebê. Então, até 3 meses, o bebê recebe, e como ele passa via transplacentária, via aleitamento materno, então pelo leite materno passa a melatonina. Então, até 3 meses de vida, a criança vai receber melatonina pelo leite materno. E aí um super parênteses, se a mãe não tiver a noite inteira no celular, né, colocando luz no olho e muito potencialmente bloqueando sua própria melatonina, fecha parênteses. Então, isso daqui é importante da gente entender porque até 3 meses o bebê não tem sua produção endógena de melatonina. Não tendo produção endógena, ele não vai ter tanta robustez no ciclo dele. Já ouvi, meu bebê nasceu e dormia a noite inteira. Eu sempre falo, sorte sua, sorte 20 mil vezes sua. Eu falo como médica e como mãe também. Muita sorte. Não é o habitual da fisiologia, tá? A fisiologia é que a criança vai ter um sono polifásico. Então, ele vai dividindo em poucas fases, sem muita sincronização com o claro e escuro do ambiente. Com o tempo, a gente vai colocando a sincronização por meio de comportamento, por meio de horários, coisas que a gente não vai fazendo nos 3 primeiros meses de vida que a criança está em aleitamento materno exclusivo. Então, quando vai passando o tempo, a criança vai começando a amadurecer, entre aspas, essa via. E essa via vai ganhar uma certa estabilidade no 6º mês de vida. Quando a criança consegue ter sua produção endógena de melatonina própria, e dessa produção endógena conseguir consolidar seu período principal de sono no período noturno. Aí é um parênteses que eu faço, se nós humanos, pais, mães, cuidadores, tios, tias, vós e vós, não interferirmos comportamentalmente nessa história.
Então a gente pode, por exemplo, atrasar marcos do desenvolvimento neurológico por não permitir a criança de fazer o que ela tem que fazer. Então, como é que eu vou saber sobre o equilíbrio fino de uma criança, por exemplo, andar nas pontas dos pés ou andar em tandem, que é uma marcha que é um pé atrás do outro, se eu não estimulo ela a fazer isso, né? Então, ela vai conseguir eventualmente? Vai. Só que a gente tem que lembrar que quando eu estou falando de sono e dos marcos relacionados ao sono, a parte comportamental, ela ganha uma camada de emoção, a camada emocional. Camada essa que a gente pode tratar em outra live com a Ila e a gente trata em todas elas. Então, se eu tenho essa outra camada aqui, eu tenho um complicador. Mas voltando ao sistema circadiano, a criança vai ter esse desenvolvimento, essa robustez a partir do 6º mês, quando ela vai conseguir alocar o período principal de sono no período da noite, se a gente não interferir, tá? Então, daí pra frente, ela começa a se assemelhar em termos circadianos gerais, em linhas muito gerais, a aquilo que a gente conhece do adulto. Porém, é um sistema muito menos robusto, ainda não tem a robustez do adulto, porque tudo que é do circadiano depende de constância. O ritmo circadiano eu não quebro de repente, se não for um jet lag. Até o jet lag é uma forma de você entender que o sistema precisa de constância, porque ele perde a constância de repente e no dia seguinte você continua com o seu corpo no local de origem, enquanto o local tem outro horário, certo? Então o sistema circadiano precisa de tempo, ele é cíclico, ele tem uma ciclicidade que é difícil de quebrar. Assim como, por outro lado, se eu pegar o sistema circadiano e tentar resolvê-lo de repente, eu não vou conseguir resolver. Eu vou precisar de muito tempo para conseguir resolver o sistema circadiano. Eu costumo falar, eu dou uma média mágica para os pacientes de cerca de 2 semanas, né? Que 2 semanas é o tempo para você ter alguma estabilidade de alguma coisa, seja de comportamento, seja de ciclicidade endógena que você está tentando modificar. Tá? Então, esse é um tempo grande que a gente tem no circadiano. Mas o que é importante a gente pensar aqui é, do anterior que nós falamos de todos aqueles de todo o homeostático e do desenvolvimento da criança. E aqui que a gente tem do circadiano, se eu não considero a faixa etária, se eu não considero a idade em que aquela criança tá, eu posso tentar fazer uma medida circadiana que vai pro beleléu. No final das contas, não vai ter nenhum desfecho clínico associado a ela, ou homeostática também. Ou, sequer, pior ainda, que seria uma medida que vai piorar esse quadro na criança. Então, chegando ao final da nossa live, tem algumas perguntas. Oi, Flávio, por acaso sistema reticular... Sistema reticular ativador ascendente? É isso que você tá falando? Se for... dado avançado da hora, manda aqui a mensagem, a pergunta certinho, que aí eu te respondo. Eu trago na próxima live. Que se for, tem relação com o ciclo sono-vigília, sim, mas muito mais com a ativação da vigília, e ativação e inativação. Mas isso, manda aqui pra gente, que aí eu te respondo certinho. Então é isso. Bom dia pra todo mundo. Mais uma quarta-feira. Para quem chegou no finalzinho e quer saber um pouquinho mais, a gente falou de fisiologia do sono aplicada à faixa etária e translacionei isso para alguns desfechos clínicos de orientações gerais que a gente dá. E aí a gente fala na próxima. Tá bom, Flávio, mas manda certinho, já entendi. Primeiros 3 meses, sistema reticular ativador ascendente e glândula pineal. Tá. A gente fala da relação deles. Se for isso, me confirma. A gente fala da relação deles ou me manda certinho a pergunta. Então foi isso que a gente falou hoje. Boa quarta-feira para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido mais. Pode deixar, Alessia, eu já fiz a leitura dele todinho. E aí a gente conversa, tá bom? Um abraço.